ruas e alamedas das Escrituras Sagradas, percebendo nos textos lidos, na qual Deus, o eterno Papai, Ele quer nos revelar nesta noite. Quem acredita na palavra revelada, dê um glória para Jesus. Quem acredita na palavra revelada, dê um glória para Jesus. Amados, quando nós olhamos para a história, principalmente essa história de um oficial, em que seu filho, ele estava enfermo. É bem verdade que Jesus, ele caminhava em seus caminhos fazendo grandes milagres, proezas e maravilhas. Mas essa história, na qual eu vou inserir e traduzir e trazer para você uma nota de rodapé, para você entender o significado real desse tema, que o maior milagre não foi o filho do centurião. Prepara o teu coração, porque o que você vai ouvir e sentir nesta noite vai ser impactado para a tua vida. A Bíblia diz que esse oficial, que a Bíblia não fala, não narra o seu nome, só diz um oficial, que esse oficial, ele era capataz, comandante de um rei. Esse rei, na qual a Bíblia fala, chama-se Herodes Agripa. Ele era oficial deste rei. Alguns estudiosos, eles seduzem duas coisas importantes. A primeira, que esse oficial, ele foi mandado por Roma, porque esse Herodes, ele era um tipo de um governador que predominava na sua época. Mas quem predominava o país era Roma. E alguns estudiosos chegam a dizer que foi Roma que determinou este oficial para ser capatacho deste rei. Mas tem outra coisa também, que alguns estudiosos chegam a dizer, que este oficial, ele era um judeu necessitado, um judeu que precisava de barganha para melhorar a sua condição financeira, tanto da sua família e os demais judeus da sua época. E alguns estudiosos chegam a dizer que ele se vendeu a sua pátria judaizante para ingressar como oficial deste rei chamado Herodes Agripa. E a coisa interessante, porque você sabe muito bem que hoje a pessoa, para se vender, só basta passar dificuldade. A pessoa, para se vender, só basta passar momento difícil. O que levou este homem judeu, que alguns concluem que o segundo tópico é o mais importante, porque ele era um judeu e se vendeu para o estado de Roma, para ganhar, para se manter, para viver bem e dar uma vida digna para a sua família e demais. A pergunta que não quer calar é: isso é certo ou é errado? Não responda, porque se você disser que é certo, não é certo. Mas se nós olharmos aqui, a razão, o porquê que este filho adoeceu, será que o meu Deus, o seu Deus,
ele não observa as atitudes? Será que o Deus Criador dos céus e da terra, ele não está com seus olhos ativos para olhar, para observar e averiguar as atitudes? A Bíblia aqui não diz sobre porquê, ou foi Deus que pesou a mão devido a ele ser um judeu, ter vendido a sua pátria, ou seja, num dito popular de hoje, ele foi covarde, ele foi infiel e trocou a sua vida de judaizante para se tornar um romano. E a coisa que mais dói na vida de um é uma traição. Trair a pátria, trair a tribo, trair o comando para se tornar um oficial do rei e para se dar bem. E a pergunta que não quer calar é: qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi as circunstâncias que levou esta criança, este jovem, a adoecer? No momento em que Jesus estava ali passando em Caná da Galileia, pela segunda vez. A primeira vez ele foi e transformou a água em quê? Ele transformou a água em vinho. E aonde estava o menino? Estava em Cafarnaum. E a pergunta que não quer calar é, irmãos, de Cafarnaum para Caná da Galileia, é nada mais, nada menos do que 3.000 quilômetros. É longe ou é perto? Ou 30 quilômetros. É longe ou é perto? Ou é 15 quilômetros? É longe ou é perto? É 40 quilômetros? É longe ou é perto? Não, alguns estudiosos chegam a dizer de Cafarnaum para Caná da Galileia é 35 quilômetros. Naquele tempo não existia carro. Naquele tempo ele deveria sair de Cafarnaum para Caná da Galileia, ou de pé, ou de cavalo. E eu tive pesquisando, para você andar 35 quilômetros de pé, você anda o dia todo. Chega suado. Imaginou para um pai de família ir atrás de Jesus para ir receber um milagre para o seu filho? Mas existia cavalo na época. E eu tive pesquisando também que um cavalo ele faz nada mais, nada menos, dependendo do cavalo ser bom, ele faz em 30 quilômetros, um cavalo ele faz dentro de 1 hora, correndo, subindo ladeira, descendo ladeira. Então, vamos supor que ele pegou o cavalo e foi para Caná da Galileia, aonde Jesus estava, porque ele soube que existia um curandeiro. Ele não via Jesus como Jesus que veio buscar e salvar aquele que jazia perdido. Não. Ele viu em Jesus como um curandeiro qualquer. Pega o cavalo e vai para Cafarnaum.
E tem outro problema. – 35 quilômetros. E tem outro problema. O horário. Você acha que quando ele chega lá, quando ele desce do cavalo, ele encontra multidões, encontra muita gente, desce do cavalo, e quando desce do cavalo, ele vai em busca daquele que quer realmente que fosse rápido, ligeiro, para que ele pudesse chegar na casa e curar seu filho. Porque nós sabemos, e você sabe, quando um pai ou a mãe tem um filho que está passando dificuldade, fica nervoso, fica nervosa. Você pode estar aqui, mas só Deus sabe o seu pensamento onde está. Você está aqui ouvindo essa mensagem, mas só Deus sabe o seu pensamento aonde está indo. Mas deixa eu te trazer aqui uma nota de rodapé. Aquele oficial desce e ele traz todo o diagnóstico para Jesus. E ele chega e diz: ei, eu preciso que você vá na minha casa. Eu preciso que você amonte no cavalo. Eu preciso que você vá mais eu. Mas tem um problema. É 30 e poucos quilômetros. E são horas. Ainda tem mais. Meu filho está quase a morrer. Ele mostra o diagnóstico para Cristo, para Jesus. E eu posso ver Jesus dizendo para ele: eu sei que para vir só o oficial num cavalo, 35 quilômetros, demorou de 1 hora e pouco, porque o cavalo também cansa. Valia se fosse Jesus a montar num cavalo para voltar com ele lá para Cafarnaum. Ia ser umas 2 horas de viagem. E chegava lá em Cafarnaum exausto, cansativo. E Jesus olha para aquele oficial e diz assim: nananina, não vou. Eu não vou. É perca de tempo. Por quê? Por que você não quer montar no cavalo? Parece que eu vejo Jesus dizer assim: quem é que fez o tempo? Fui eu. Quem foi que fez as estações? Fui eu. Ah, meu filho está à beira da morte. Mas quem é que dá a vida? Sou eu. A distância não é problema para mim. A hora não é distância para mim. A morte não é também problema para mim. Vá, que teu filho vive. Quem gosta de se apresentar para alguém, principalmente para o médico diga para você: pode ir, vai, está vivo, pode ir de boa. Irmão, eu tenho a certeza aqui, se eu fazer uma pergunta para você, se o médico chegar e dizer para você: pode ir, que está lá, está curado, pode ir, que está abençoado, você vai ou não vai
na hora? Sim ou não? Você não entendeu. Eu fiz uma pergunta. Se você ouvir da boca de um médico e ele disser para você, vai que teu filho está curado, vai que tua filha está curada, você não vai lá na hora? Sim ou não? Não, eu não ouvi. Sim ou não? Você que é mãe, você sai correndo desesperada, irmão. Você que é pai, sai desesperada. Porque você quer ver o resultado. Mas tem um problema, irmão. Antes deste oficial entrar no meio da multidão, ele pensou bem antes de entrar. Porque esse oficial, ele tinha uma coisa com ele que ele prevezava, intimidava ele, porque ele é que cuidava do rei, das coisas do rei. Mas Jesus, ele sabia, o oficial do rei Agripa, ele sabia que Jesus também era considerado e chamado pelos discípulos e também pelas multidões como rei dos judeus. Eu vou entrar no meio desta multidão, o que eu estou fazendo aqui? Era uma afronta contra o rei Agripa. Ele sabia que ele poderia estar, irmão, correndo risco de perder o emprego, de perder a patente. Mas ele foi, entrou no meio da multidão, pastor, e caiu em si e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Tem hora que a capa tem que cair. Tem hora que a gente tem que descer, pastor. A posição maioral vai ter que ceder. O cargo maior vai ter que ceder. O que é que eu estou fazendo aqui? Era uma afronta contra o rei Agripa. Jesus, rei dos judeus, era afronta contra o rei Agripa. Não poderia, mas ele foi. Por quê? Por causa do seu filho, que estava à beira da morte. Irmão, a Bíblia diz que ele estava com febre, e você sabe muito bem, febre já é a causa de infecção. À beira da morte. Ainda por cima, febre é uma causa que vem de uma infecção. Ela pode generar várias outros tipos de enfermidade. A capa caiu, porque eu prefiro ajudar a quem eu amo. Você entendeu? O maior milagre não era o filho. Você vai entender. Vá para cá. Vá! Seu filho está vivo. Pastor, o centurião, ele foi. Pergunta para mim, pastor Fábio. Diga bem forte, pastor Fábio. O centurião foi? Não, eu não estou ouvindo, não. Diga mais forte. Diga, o centurião foi? Foi não, irmão. O centurião não foi. Pastor, o senhor está querendo dizer que o centurião, quando Jesus diz assim, vá, que o seu filho está vivo, ele não foi. Como hoje, alguém diz para você, pode ir para sua casa agora, você vai correndo.
Quando você sabe que um filho seu está passando mal, você vai correndo. Ou você está sabendo que seu filho foi curado, você vai correndo. Não é assim? É ou não é? Mas o centurião não foi. Quando você lê a palavra, a Bíblia vai dizer que ele ficou em Caná da Galileia aquela tarde com Jesus. E ele dormiu em Caná da Galileia à noite. Ele só foi para Cafarnaum no outro dia. Pastor, que revelação! Porque se eu sei que o meu filho está à beira da morte, e quando que eu sei que ele tem poder para fazer milagre, e ele dá uma palavra, era para estar lá com meu filho? Abraçar meu filho? Chorar com meu filho? Levantar meu filho? Mas o centurião não foi. O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer lhe ensinar? Bota a mente para funcionar, crente. Fé e milagre. O centurião ficou em Cafarnaum só no outro dia. Ele dormiu em Caná da Galileia. Passou a tarde, passou a noite, passou a manhã. Sabe o que é que Jesus queria ensinar para ele, irmão? Não era para seu filho. Jesus queria ensinar, era para ele. Romanos 10 e 17 me ensina algo importante, pastor. Que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que aquele centurião precisava era de fé. Ele precisava, sabe de quê, irmão? Descansar no Senhor. Aqui é onde eu quero chegar, irmão. Sabe por quê? Que muitas das vezes, pastor, que muitos recebem e outros não. Porque uns ficam alegres e outros não. Nós vivemos neste mundo de pecados. Nós vivemos neste mundo cruel, aonde você ouve nas rádios, nas televisões, nos jornais, tanta barbáries. E isso Deus quer passar para mim e para você, que eu e você devemos descansar no Senhor. Deixa eu passar logo a revelação e a nota de rodapé para você entender. Dependentemente do que você tem, dependentemente do que acontecer, dependentemente de que está acontecendo, dependentemente do que você vai estar sabendo agora,
Independentemente do que você já está sabendo, Deus está dizendo para você: descanse no Senhor. Fácil receber uma notícia e dizer que minha mãe foi curada. Difícil é eu saber que uma mãe, ou um irmão, ou um tio, ou uma tia não foi. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é: aprenda a descansar no Senhor. Ele não vai fazer aquilo que você quer. Tem vezes que não. A vida do filho do centurião é um ensinamento plausível para mim e para você. O que Jesus queria passar não era a cura do filho. O que Jesus quer passar para mim é o que realmente o centurião precisava aprender: a descansar. É quando você chega lá no emprego, querendo receber um aumento, e você não recebe. Aprenda a descansar no Senhor. A hora vai chegar. É aquele exame que você vai lá segunda-feira no hospital. Vai lá pegar o exame, pastor, e vai ver lá o resultado. Eu estou curada. Chega lá, não está. Está do mesmo jeito. Aprenda a confiar, descansar no Senhor. Nós temos que aprender, irmão, a descansar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. É em coisas boas, é em coisas ruins. O problema é porque a maior parte da cristandade, do cristianismo, só quer coisa boa. Quando vem as ruins, quer botar Jesus na parede. Eu não aceito. Mas aí, não aceita, sabe por quê? É porque Jesus, Ele é que sabe. Ele olha para a tua estrutura. Ele olha para o teu psicológico. Ele olha para o teu coração. Então, é Ele que sabe o melhor para tu. Eu perdi minha mãe. Perdi um pai. Perdi um irmão. Perdi uma irmã. Você pensa que foi fácil para mim? Ninguém quer que um ente querido seu morra. Ninguém quer. Mas isso tem que acontecer. E o que Jesus quer passar para mim e para você é que eu tenho a aprender a descansar nele. Você já fez aquela oração, uma reunião tão bonita, aquela oração fervorosa, pastor? E quando você termina aquela oração, que você fica tão alegre, tão feliz. Você já se sentiu assim? Que parece que os problemas que estão ao teu redor nem afeta. É isso que Jesus está querendo passar para você. É quando você sair daqui, porque eu tenho certeza que o psicológico vai bater. Centurião não foi no dia. E quando ele vai, e os seus comandantes chegam, e eles conversam entre si. Vou até ler. Para você entender. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro,
com notícias de que o menino estava vivo. E aonde ele estava? Em Caná da Galileia. Fazendo o quê? Descansando no Senhor. Vou repetir. Quando perguntou a que hora o seu filho tinha melhorado, e eles lhe disseram: a febre o deixou ontem. A febre deixou ontem. Então o centurião não foi no mesmo dia. Ele ficou com Jesus em Caná da Galileia, descansando no Senhor. Você tem coragem? Não, você está lá no pé, pegando na mão. Força, irmão. Força, irmã. Fé, irmão. É assim. O que Jesus quer passar para mim, para você, é algo diferente. Porque, irmão, a fé é um dom de Deus dado para nós. É dom. Não é para todo mundo. Ele dá para quem Ele quer. É por isso que, pastor, tem muitas pessoas sofrendo. Fique de pé. A mensagem para você essa noite é: descanse no Senhor. O maior milagre não foi o filho do centurião. O maior milagre que Deus queria dar era para o centurião aprender a crer e acreditar, mesmo momentos difíceis. Põe a mão no seu coração. Eu queria alguém cantando aqui, que eu vou fazer oração. Isso. As cantoras, pode ficar à vontade. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você pense a alguém da sua família. Se tem na UTI, se está na UTI. Se está enfermo. Se você está tendo preocupação com ele, com ela. Mas o recado de Deus para você hoje é descansar no Senhor. Você vai sair daqui nesta noite aprendendo a descansar nele. É confiando, crendo e esperando o melhor resultado para a sua vida e a sua família. Não é eu, não é o meu querer, é no querer de Deus. O problema é porque eu quero o que eu quero. Mas o problema não é porque eu quero o que eu quero, é o que Deus quer na vida sua, da sua família. Põe a mão no teu coração. Põe a tua psicologia para funcionar agora. Se você tiver alguém da sua família deitado numa cama, ou está no hospital, esta noite é para você aprender a sair daqui, a confiar e descansar em Deus. Descanse no Senhor.
Descanse nele. Mesmo passando as afrontas da vida, mesmo sofrendo tribulação, aprenda a descansar. Espere ele agir. O agir dele é melhor do que o teu agir. Pastor, o melhor agir é de Deus na nossa vida. Não é o meu, é o dele. Aprenda a descansar no Senhor. Adore a Ele, rasgue o teu coração, rasgue a tua alma. Ele merece toda a honra, toda a glória. Está esperando você. Isso nos momentos mais difíceis da sua vida.